cachorro quente, dando glória a Deus com aleluia. Logo após, a cantora Suzy, tá bom? Vai estar louvando o nome de Jesus. Fica um pouco de pé, vamos ouvir a palavra devocional. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade da qual me foi concedida. E quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 23. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo Souza, da qual está na frente deste trabalho. Deus abençoe grandemente, pastor Eduardo Souza. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos que estão aqui conosco nesta noite. Pastor Giovanni Silva, grande amigo, Deus abençoe. Juntamente, evangelista Mike Mocai, que está pregando a voz. Cantor Fabrício Ferraz. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa tribuna. Pastor Gedilson, Deus abençoe, é um prazer conhecê-lo. Pastor Rodrigo Lazaroto, prazer grande. Amém? Quantos encontraram a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Amém, irmãos? Vou ler mais uma vez. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, pegar na mão da pessoa que está ao seu lado e vamos fazer uma breve oração aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus que fez os céus e que também fez a terra. Nessa noite, ó Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais esta oportunidade da qual o Senhor tem nos concedido. Deus, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha para operar grandes maravilhas, ó Pai, aqui no nosso meio. Falar, Deus, com o teu povo, falar, Deus, com a tua igreja. Eu quero louvar a Deus, ó Pai, pela vida do pastor Eduardo Souza, Deus, da qual está na frente, ó Pai, desta obra. Quero louvar a Deus, ó Pai, por mais esse privilégio da qual o Senhor, ó Pai, tem nos concedido. Deus, nessa noite, fala com a tua igreja de uma forma grandiosa. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao assento. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra do Senhor está repleta de grandes ensinamentos, de grandes lições e também de grandes milagres, da qual o Senhor opera no meio do seu povo. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, estamos de frente com uma passagem bastante conhecida, creio que por todos aqui, porque quem é de nós que já não ouvimos falar da passagem, a qual Jesus, quando ele acalma uma tempestade, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui distante de milagres, diante de grandes curas e também de grandes ensinamentos que Deus tem me dado nesta noite para pregar a palavra de Deus, uma revelação acerca deste texto bíblico, da qual de nós, tendo em mente, já notamos que esse texto bíblico está nos revelando que Jesus ele está testando a fé de seus discípulos, ele está testando a fé das pessoas que estavam acompanhando o seu ministério. Mas Deus tem me revelado um mistério mais profundo, uma revelação mais profunda a respeito deste texto bíblico, da qual Deus tem me revelado um ensinamento muito profundo. Eu quero passar para os irmãos aqui nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando ele estava entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. Eles estavam entrando neste barco com uma missão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Chegar ao outro lado deste mar, porque do outro lado deste mar haveria duas pessoas, duas almas, a qual Jesus havia de salvar. Duas pessoas que estavam possessas, que estavam sendo dominadas por demônios, que Jesus havia de ir lá para libertar. E talvez nós perguntamos, louvado seja o nome do Senhor, por que é que essa tempestade se levantou? Será que foi o próprio Deus que se levantou essa tempestade? E nós notamos aqui que quem se levantou essa tempestade foi o próprio maligno, ou seja, foi o nosso adversário, o diabo, atrapalhador de missões. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele estava na terra fazendo missões.
missões. Ele veio, foi enviado por Deus para fazer missões, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, e por onde Jesus ele passava, os milagres aconteciam, prodígios, maravilhas, coisas grandiosas aconteciam aonde Jesus passava. E entendemos que Jesus ele entrando no barco, logo depois os seus discípulos começaram a seguir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus ele estava agora ali com uma equipe preparada. Ele estava lá com uma equipe de 12 homens, que aonde ele ia, os seus discípulos eles também iam atrás. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela nos revela porque Jesus escolheu aquele barco, mas a Bíblia nos dá a menção que Jesus ele entrou naquele barco. E o barco hoje são as nossas vidas, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra nos diz que eis que ele está à porta dos nossos corações e bate. Aquele que ouvir ele batendo na porta e abrir a porta para ele entrar, ele vai entrar e vai cear com ele e ele vai cear. Então Jesus ele vai entrar dentro do barco e dar liberdade para ele entrar e para ele operar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então agora ele entra neste barco. Este barco até então estava sem rota, estava sem destino, mas depois que Jesus ele entra naquele barco, aquele barco agora ganha um destino, aquele barco agora ganha um ponto de chegada. Porque quem estava entrando naquele barco não era qualquer homem, não era qualquer um, mas quem estava entrando naquele barco era Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, aquele barco não tinha um caminho para traçar por enquanto, mas entrou naquele barco Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Depois que Jesus entrou, o caminho já estava traçado. Depois que Jesus entrou, o ponto de chegada daquele barco já estava marcado. Ei, deixa Jesus entrar no teu barco nessa noite. Ei, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai cuidar de você, é Ele quem vai te levar. Ei, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele entrou no barco. Os seus discípulos também. Entrou Jesus e os seus discípulos atrás. E depois eles começaram a pegar remos. E começaram a remar. Porque naquela época ainda não existia barcos a motores. Havia apenas dois tipos de embarcações, que era a vela, que funcionava com o vento, e as de remos, que precisavam de remadores. E Jesus entra agora naquela embarcação e os seus discípulos como os remadores daquele barco. E Jesus fala, chegamos ao outro lado. Agora eles pegam os remos e começam a remar, e o barco agora começa a se movimentar. E começa agora a seguir caminho, seguir trajeto até o outro lado daquele mar. E naquela época, as embarcações antigas, os remadores ficavam no último porão. As embarcações tinham vários andares, e lá embaixo, no último, lá na escuridão, ficavam os remadores. Entravam no barco, o barco andava, mas ninguém sabia que lá embaixo tinha verdadeiros remadores que estavam remando aquele barco. O que eu entendo com isso? Que dentro da igreja hoje ainda tem remadores de verdade. Mas o que eu entendo com isso? Porque eu entendo, porque eu sei disso, porque se a igreja está de pé hoje, se a igreja está andando, crescendo hoje, é porque lá no anonimato tem remadores no anônimo que estão remando, orando para a igreja na terra crescer. Ei, então lembre disso. Se a igreja está crescendo, se a igreja está andando, é porque lá no anonimato tem remadores que estão remando para a igreja crescer. Ninguém está vendo, ninguém sabe quem são esses remadores, mas eles estão lá no anonimato, com o joelho no chão, orando para a igreja de Cristo na terra crescer, não ficar morta, mas ficar mais firme na rocha e seguir em direção ao alvo. Remadores do anonimato. Quero pregar aqui nessa noite com base e debate do seguinte tema: remadores da última hora. Diga para quem está ao seu lado: remadores da última hora. Eles começaram a remar e foi tranquilo. No começo foi
naquele mar. E ondas começaram a se levantar e cobrir aquele barco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E perceba que a prova ela nem sempre começa no começo do nosso ministério, mas ela começa quase na metade. Quando estamos quase para firmar o casco, aí começam os levantes contra a nossa vida. Eles estavam remando e de repente no mar se levantou uma grande tempestade. E Jesus ele estava dormindo. E Jesus estava dormindo. E alguns dos seus discípulos agora ficaram apavorados, começaram a ficar com medo. Mas uma coisa que me chama a atenção que esses discípulos não fizeram foi abandonar o barco. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode dar a prova que for, pode dar o levante que for, pode ir no mar, pode estar se levantando de uma forma tão grande que for. Mas eu te digo uma coisa: não abandone o teu barco. Aleluia. Não saia do teu barco. Aleluia. Não pare de remar. Santo Deus. Mas continua mesmo com Jesus dormindo. Continue dentro do barco. Oh, Deus Santo. Porque mais vale ter Jesus dormindo dentro do barco do que ter o diabo lá fora fazendo o reboliço que for e Jesus não está dentro. Mais vale ele estar lá dentro dormindo, mas está lá dentro, do que ter o diabo se levantando para derrubar a tua vida e vai derrubar porque Jesus não está no teu barco. Não pare na prova, não abandone o barco na luta, não desanime, não pule fora do barco, mas continue dentro do barco, com os remos na mão, remando. Não desista, não abandone o barco, não abandone a chamada que Deus um dia te deu, não abandone o ministério a qual Deus um dia te deu e concedeu, não abandone a obra na qual o Senhor um dia lhe deu confiança e lhe colocou nesta obra, não abandone, não saia do barco. Aleluia. Não saia fora. O mar se levantou. Eles ficaram com medo, mas não abandonaram o barco. Continuaram, ó. Remando. Remando. O mar pode se levantar contra a tua vida. Não pode, continue remando. 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 O vento pode vir de um lado, pode vir do outro, pode tentar virar o teu barco, fazer você cair. Não se preocupe, continue remando. Continue remando. Os levantes podem estar grandes contra o teu ministério, contra a tua chamada, mas não desista, continue remando. Continue remando. Continue remando, continue adorando, continue glorificando. Porque quando você adora e você passa por essa prova dando glória a Deus, Paulo e Silas estavam dentro de um cárcere. Eles tinham tudo para desistir, estavam machucados, feridos, mas eles não abandonaram a chamada que Deus um dia chamou. Eles mesmo dentro do cárcere, eles continuavam adorando a Deus, orando a Deus, louvando a Deus. Se a prova vier do ano, se o irmão levantando o outro, adore a Deus! Adore! Senhor. Não deixe o diabo calar a sua oração. É verdade. Não deixe o aniversário calar a tua adoração. Oh, aleluia. Mas continue adorando. Aleluia. Adorando. Adorando. Aleluia. Adorando. 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 O mar pode se levantar de uma tal forma, continue remando, não abandone o barco. Não abandone o barco, não jogue o remo fora, continue com ele. Maravilha. Continue. Ah, pregador, eu estou animado, continua remando, porque a hora vai chegar, irmão. Ah, ninguém está me vendo aqui, ninguém está me vendo aqui correndo na mão, mas continua, porque a tua hora vai chegar. Ei, ninguém está dando nada para mim, mas continua remando, não abandone o teu barco, continue remando, a tua hora vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, poder e glória. Eles não abandonaram o barco. Foram acordar Jesus. Jesus levantou. Homens de pouca fé. Porque se eles tivessem usado a fé, eles teriam passado por aquela tempestade tranquilos.
é a fé. Se você tiver fé e adorar Deus no meio da prova, sem precisar de ajuda para o teu barco. Mas continue adorando. Não abandone o remo da Deus um dia te deu. Não pare. Não pare. O diabo é atrapalhador de missões. Ele levantou essa tempestade diante do mar para atrapalhar Jesus e os discípulos de chegar ao outro lado. Porque depois, se você continuar na história, Jesus chega do outro lado e vem 2 almas. Agora você vê o que Jesus passa para salvar 2 almas. Eu te pergunto, qual que é o valor de uma alma, irmão? Qual que é o valor de uma alma, irmão? Jesus passou por tudo isso, fez os discípulos passar por tudo isso para ganhar 2 almas. Que valor tem uma alma? É tempo de nós pegarmos o remo na mão, mesmo se estivermos no anonimato. É tempo de entrarmos no nosso barco, mesmo se estamos ainda no anonimato. Mas é tempo de nós pegar o remo e começar a remar. É começar a remar, é começar a remar, é começar a remar. Meu Deus, aleluia. Não é tempo de ficar parado, é tempo de fazer missões. Glória a Deus. É tempo de pegar o remo e ir do outro lado, seja que for do outro lado, para ganhar almas para o reino de Deus. Porque você pode ir chorando lá, mas a sua voz será me sorrindo. Oh, glória a Deus, aleluia. Não abandone o teu barco. Coloque de pé comigo. Cantora Suzy, se prepara. Não abandone o remo que Deus te deu. A ferramenta que Deus te deu. Obrigada, Deus. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus te deu um dia. Ele confiou em você para te dar esse remo, para colocar num barco. Mas não despreze isso que Deus te deu. Não despreze a chamada, o ministério, Aleluia. a obra. Mas pega firme quando ele começa a remar. Pega esse remo, joga fora, começa a remar. O mar vai se levantar sim, porque o diabo vai atrapalhar nós de fazer missões. Mas vamos remar, porque nós vamos vencer o diabo. Nós vamos vencer esse atrapalhador de missões aí, porque nós vamos fazer missões até os confins dessa terra. Nós vamos pegar o remo na mão e vamos remar, o barco não vai andar. Pode levantar o mar, pode levantar o inferno que for, nada vai impedir eu de remar e fazer missões. Glória, glória a Deus. Quando eu estiver pronto, Aleluia. nada vai impedir. Pega o remo, entre no barco e comece a remar em direção à chave. Pode soltar o louvor. É momento de adoração, momento de refletir.